Bom, estamos ao vivo agora pela nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Agora, no meu visor tem um Gilberto embaixo e um Gilberto em cima. E o pastor é Gilberto, tudo cercado de Gilberto. Viu? A igreja plena, a igreja Gilberto Plenos. Glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. Bom, eu acho que agora eu apareço mais cheio no visor, não apareço? Mais cheio aí? Uhum. Tá só o meu quadro, né? Nós vamos usar o quadro hoje. Vamos fazer uma coisa bem legal aqui no quadro. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Ok, nós vamos encerrar hoje a matéria Bibliologia. A semana que vem, nós vamos começar uma outra matéria. E como eu falei, hoje eu estou aqui na sala de aula, eu estou com um quadro, o professor está nos trinques aí, ó, né, bem vestidinho, o crachazinho. Está no padrão. Diz que os parabéns vai para tua esposa, viu? Olha, ela vai gostar, viu? Ela vai gostar. Parabéns para ela, eu mandei dizer. Tá bom. Vou falar para ela. Não, realmente ela tem cuidado nisso aí, tem que ter cuidado mesmo. Não precisa nem falar. Vamos lá. Bibliologia. Bibliologia. Biologia. Ok. Vamos trabalhar primeiro a estrutura. Estrutura. Ok? Fazer aqui um retângulo. Colocar aqui a Bíblia no meio. A Bíblia. Aí você tem acima, você tem o AT, que é o Antigo Testamento. Abaixo você tem o NT, o Novo Testamento. Ok? Então, retângulo. Aqui no meio a Bíblia, né? E você vai ter aqui acima o Antigo Testamento e o Novo Testamento embaixo. Lembrando que o Antigo Testamento ele possui 39 livros. A Bíblia judaica ela é composta por 24 livros. Por quê? Porque eles não dividiram como os protestantes fizeram, quando colocaram primeiro Reis, segundo Reis. Lá está livro dos Reis, né? Os protestantes subdividiram também para primeiro Crônicas, segundo Crônicas, primeiro Samuel, segundo Samuel. Isso avolumou a Bíblia. Então, de 24, ela passa a ter 39 para nós, a Bíblia protestante, a Bíblia cristã, né? Já o NT, que é o Novo Testamento, ele vai possuir, então, 27 livros. 27 livros, o NT. Então, essa é a pequena divisão aí da estrutura da Bíblia. A estrutura dela é essa aqui, né? O AT, o NT e as divisões. Eu vou apagar aqui para escrever outro quadro, tá bom? Posso apagar? Ok. Vamos para outro quadro agora. Agora a gente vai entender. Essa aula vai ser muito boa. Que bom que ela vai ser gravada, porque já fica aí para a gente revisar a matéria. Então vamos para a organização. A gente está falando do livro que a gente mais lê e mais temos amor. E que diz lá o versículo, né? Senhor, eu amo a tua lei, né? Eu amo a tua lei. Então vamos lá. Aí nós temos no Antigo Testamento, essa aqui é a organização. No Antigo, você vai ter os livros, a lei, ok? Vem em seguida os históricos. Depois nós temos os poéticos. E depois nós temos os proféticos. Ok? Essa é a organização do Antigo Testamento. Um livro da lei aí, vocês sabem, né? Deuteronômio, né? O último lá, o primeiro é Gênesis. Aí você vai ter os históricos, que é Samuel, Reis, Crônicas. Poéticos, você vai ter Jó, Salmos, Provérbios,
Cantares, né? Profético, você vai ter os profetas maiores e os profetas menores, né? Você vai ter de Isaías a Daniel, depois você vai ter até Malaquias, os menores. Então, essa é a organização do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, NT, você vai ter Atos. Gente, o meu fio aqui está pequenininho, eu esqueci. Tem que ter um fio maior aqui. Espera aí, eu vou trocar de microfone. Eu não vou ouvir vocês por enquanto. Eu acho que vai dar certo aqui, vai ficar para me escrever ficar melhor ali. Deixa eu ver aqui direitinho. Na verdade, nós vamos ter. O pastor falou que vai fazer uma reforma aqui na sala, para deixá-la bem a sala de aula mesmo. Me fale se vocês vão ouvir minha voz. Alô? Não, né? Tá ouvindo? Tá? Ok. Mas tá um som bom? Tá? Pronto, vamos lá então. Pronto, agora vai ficar melhor. Ok, no NT eu tenho Atos, depois, desculpa, perdão, Evangelhos. Quem escreveu vai ter que rabiscar aí. Evangelhos. Eu tenho Atos. Eu tenho as cartas. E tenho Apocalipse. Alguns adendos aqui na matéria. No livro dos proféticos do Antigo Testamento, eu tenho uma subdivisão entre menores e maiores, certo? Nas cartas, eu tenho uma outra subdivisão, que vai ser as epístolas e as cartas. Qual a diferença entre epístola e carta? Muito boa pergunta. Carta era um volume menor de letras. Já a epístola é um volume maior de letras. Como também a epístola podia ser, talvez, por exemplo, as epístolas de 1 João, 2 João lá, que são pequenas. Então, peraí, se a epístola é um número maior de letras, então por que ela não é carta? Não, ela é uma carta considerada uma epístola por causa da importância do assunto. Então, é muito importante isso. As cartas possuíam um número menor de letras. As epístolas, um número maior. Mas havia cartas que eram consideradas epístolas, dado ao seu teor, que era muito importante. Uma carta-documento, por isso que é chamado de carta. Outra coisa importante sobre as cartas, nós temos as cartas pastorais, as quais Paulo escreveu aos pastores da época, destacou-se alguns deles, entre eles Timóteo e Tito, mas também nós temos as cartas gerais. As cartas gerais geralmente são as cartas de Paulo, a maioria, né? Tiago também está nesse ponto das cartas gerais também. Então, cartas são cartas e como é que é a outra que eu falei? Epístolas. E dentro das cartas eu tenho as gerais e as cartas pastorais, ok? Vamos então, ainda na organização, aqui na lei, deixa eu apagar aqui primeiro. Ainda no AT eu tenho a formação judaica, que é o Tanakh. Hein? Tanakh vem para Torá, que são as leis, né? O Na vem para Netuvim, e o K, no Tanakh, né? Tanakh, vem para o Ketuvim. Aqui nós temos as leis, aqui nós temos os profetas, e aqui nós temos os escritos.
Os judeus não falam como nós, proféticos, poéticos, tal. Os profetas, nos escritos estão os históricos e os poéticos, tá vendo? A lei está aqui, os profetas estão aqui, e nos escritos subdivide-se em poéticos e históricos, ok? Poéticos e históricos. Todo mundo anotou? Posso pagar? Muito bem, deixa eu apagar aqui então. Eu vou mandar para vocês isso. Assim que acabar a aula, eu vou mandar para vocês no zap aí, a apostilazinha, para vocês terem isso na mão também escrito, ok? Vamos então à divisão. A divisão, ok? A divisão da Bíblia. A divisão. Embora o termo divisão, no original, significa duas visões, que dá a entender de confusão, de divisão, de separar, nesse caso, a aplicabilidade do termo é para diferenciar as partes que se distinguem na Bíblia. Então, o uso da palavra divisão, nesse caso, não tem nenhum teor pejorativo, é um teor de organização, de você entender as partes da Bíblia. Ok. Então, a Bíblia ela está dividida em duas partes, que nós chamamos de capítulos e versos, ou o versículo, né? Capítulos ou o versículo. Em se tratando de capítulos, a Bíblia não tinha capítulos. A Bíblia não usava capítulos, tá? Ela vai ter essa divisão de capítulos a partir do século XIII, né? Então, no século XIII, aqui, século XIII, eu vou ter aí um inglês estudioso, que ele falou assim, vamos organizar em capítulos, fica melhor para a gente ler. O nome dele é Stephen Langton. Ele é o inglês. Stephen Langton. Ele é um inglês. Foi ele que fez a divisão da Bíblia em capítulos. Já os versículos, eles foram divididos no século XV, século XVI, por um homem chamado Robert Stephen. Eu gostaria que vocês pudessem visualizar entre o que dividiu em capítulos e o que dividiu em versículos, qual a similaridade entre os dois. Eu tenho Stephen Langton e eu tenho Robert Stephen. O nome Stephen é comum aos dois. Eles estão distanciados, Alberi, por 300 anos de diferença, mas os nomes deles são similares. Um dividiu em capítulos, o outro em versículo. Aí eu pergunto para o Gilberto, qual foi o primeiro mártir da igreja? Foi o Estevão. E o nome Estevão é Stephen, em inglês. O Estevão, quando ele morreu lá em Jerusalém, ele começou a nova fase da igreja. Até ele, o mártir era Jesus, né? E o Tiago, que morreu filho da espada. A partir de Estevão, ele desperta o apóstolo Paulo. A morte de Estevão, que despertou o apóstolo Paulo. E o Estevão inaugura a nova fase da igreja. Aqui eu tenho dois Estevão que aparecem também, inaugurando duas fases. Olha, gente, como é que a história é interessante, né? Como é que ela é fantástica. Ok. A Bíblia possui cerca de capítulos. Ela possui 1186 capítulos, tá? Versículos bíblicos, ela possui 3.301. Na verdade, essa numeração ela varia
de tradução para tradução, né? Tem tradução que vai ter 3.317, outra vai ter 3.107, que é o caso da Bíblia, uma Bíblia que tem aí da tradução do King James. Eu quero lembrar a vocês que King James não escreveu Bíblia nenhuma. King James foi um rei inglês que, em 1611, ele sancionou a Bíblia protestante inglesa. Por quê? Porque os de Genebra, que eram dos calvinistas, estavam avançando com a tradução de Genebra. E ele se viu encurralado porque a Inglaterra tinha uma igreja própria, que era a igreja anglicana, mas não tinha a Bíblia. Então, o que acontece? Ele vai ser forçado pelo parlamento inglês a sancionar a Bíblia. Mas o King James, ele era pederasta, ele era homoafetivo, ele tinha um caso com o Duque Eduardo IV, e era muito visível e muito difícil para a nação entender aquilo, que um rei entregasse uma Bíblia. Então, ele só sancionou a Bíblia. A Bíblia que ele sancionou foi 80% escrita por William Tyndale, 100 anos antes. William Tyndale morreu queimado numa fogueira. Ele morreu queimado por causa da tradução da Bíblia. Depois, e quando ele morre queimado, ele fala: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. 100 anos depois, Deus abriu os olhos e o rei teve que sancionar a Bíblia para o mundo inteiro, para o Império Inglês, que depois foi para o mundo inteiro. Tyndale escreveu 80% da Bíblia chamada King James. Eu não sei por que as editoras analfabetas históricas, analfabetismo histórico é um problema. As editoras querem só ganhar dinheiro. Colocam lá a Bíblia de King James, e não é. Ele só assinou, ele só sancionou. Aquela Bíblia pertence a William Tyndale. 20% dela foi escrita pelos clérigos ingleses depois, para ela ficar completa. Então, ela tem aí 3.301 capítulos, essa Bíblia nossa, né? A Bíblia católica, que possui os apócrifos, ela possui um pouco mais de versículos. O versículo menor da Bíblia são dois considerados, né? É o Jó 3:2, que fala: disse Jó, e tem um em Isaías 37, Isaías 37:15. Isaías 37:15. O capítulo maior da Bíblia, né, no livro de Esther. Desculpa aqui, o versículo. Esse aqui é o menor, o versículo maior, desculpa, o versículo maior. O maior é Esther 8, versículo 9. O maior, agora no capítulo aqui, se tratando de Bíblia, né? O maior livro é os Salmos. Na verdade, os Salmos são 5 livros, né? Aí tem minha covardia, né, com os outros livros, né? São 5 livros em um. Eles compilaram, chamaram de Salmos, mas no conjunto da obra ele é o maior, ok? Eu não sei se estão conseguindo escrever, a minha letra parece que não é muito boa para escrever. Eu vou conseguir um pincel mais grosso. Eu não consegui aqui em Balneário achar um pincel grosso. Esse aqui é o mais grosso que eu achei, foi esse. Mas tem um que é maior, que é para esse quadro aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar. Se você falar: pastor, eu não consegui escrever, depois eu mando para você. O bom de você escrever é que você aprende. Quando você aprende, você assimila. Olha que interessante o cérebro, né? O cérebro, de 8 em 8 segundos, ele faz uma volta. Por que você consegue assistir filmes de 2 horas, séries, você não cansa? E quando você chega no culto, você dorme. É porque o cérebro, a mente, os caras que fazem o filme, eles sabem que em 8 em 8 segundos, o cérebro faz uma fotografia. Se uma coisa ficar parada, fotografar várias vezes, ele vai acumulando aquela imagem, e ele vai dizendo que a imagem está parada, que ele precisa descansar. Aí ele vai descansando. Mas quando é 8 em 8 segundos, ele fotografa.
4 segundos já mudou, ele fotografa 2 fotos em 8 segundos. Veja bem os filmes, começa a contar as cenas. Dá 4 segundos, para. 4 segundos vem outro. 4 segundos vem outro. É isso. Para você ocupar a sua mente, para o cérebro aprender. Quando eu escrevo no quadro, primeira coisa que você aprende, você está me ouvindo, está aprendendo. Segunda coisa, você aprende pelo gráfico. O cérebro não lê letras. O cérebro lê gráficos. Interessante isso. Apesar de que a letra também é um gráfico, mas é um gráfico menor. Como ela é menor, quando você lê, você acaba tendo sono também. Então, quando você escreve, quando você ouve, quando você vê e quando você escreve, você assimila 70% da aula. Isso é muito importante. Vamos agora às traduções da Bíblia. As traduções. Vamos encerrar com chave de ouro hoje, viu? As traduções, ok? Vou fazer aqui uma linha divisória. Então, a primeira tradução é a Septuaginta. Septuaginta. Septuaginta, ela vai acontecer no século II antes de Cristo. É aquela reunião lá em Alexandria, quando Filadélfio IV mandou vir de Israel 72 escribas, foram indicados pelo sumo sacerdote, e eles sentaram para traduzir a lei, o Torá, para o grego. E aí nasceu a Bíblia grega, que foi a base para os discípulos e para Jesus na sua época. A segunda tradução, gente, foi a Vulgata, chamada Vulgata Latina. Ela aconteceu no século IV, depois de Cristo. Tá? Depois de Cristo. Dom Diniz foi um homem da época que também teve a sua contribuição, mas o grande homem que escreveu a Vulgata foi o Jerônimo de Belém, Sinfrônio Jerônimo de Belém, amando do Papa Damásio I. Eles queriam unificar a leitura bíblica. E outra coisa, por que então, professor, que eles quiseram fazer a Vulgata Latina? Porque a Vulgata Latina, Vulgata, significa o vulgar comum. Uma pergunta que sempre fazem, por que a Bíblia chamada King James não foi a Bíblia usada que o Wycliffe traduziu? Porque o Wycliffe, John Wycliffe, de 1339, ele escreveu a Bíblia numa linguagem erudita, numa linguagem até vezes impossível de entender. Tipo um juridiquês, uma linguagem muito erudita. Eu quero que vocês lembrem que o Wycliffe, ele era contemporâneo do William Shakespeare. O William Shakespeare foi um dos maiores literários ingleses, que escreveu grandes obras como Hamlet, de Romeu e Julieta, baseado na ideia do Marco Antônio e Cleópatra no segundo século a.C. Então, a linguagem de William Wycliffe, né, John Wycliffe, era muito erudita. Quando o Tyndale fez a tradução, ele fez uma tradução mais popular, já pensando na Vulgata. A Vulgata, então, o Papa falou, faça uma Bíblia, junte tudo que tem, traduza os 27, os livros, né? Os livros da Bíblia, os 27 aqui do Novo Testamento, vamos colocar numa linguagem para o mundo inteiro, a Vulgata Latina. Agora, com isso também, o que a Igreja Católica ganhou com isso? Ela inaugurou uma época em que as pessoas viam falar no latim e achavam que era uma linguagem do céu. Tanto é que o padre, o pároco, ele fazia a missa de costas para o povo, de frente para o altar, evocando Deus numa linguagem latina. O povo não podia cantar porque a música sacra era uma propriedade do sacerdote. Por que uma propriedade do sacerdote? Porque eles evocavam a Santa Ceia, quando Jesus cantou com os discípulos. Eles achavam que somente os clérigos poderiam cantar e não o povo. Olha que interessante. E aí eles ficavam de costa para o altar, porque Deus era muito santo. E só eles eram intermediários entre Deus e o povo. E o povo ficava lá embaixo, sentado,
só observando. Com o tempo que eles abriram as rezas para o povo repetir, mas também era uma reza assim, era uma reza escrita, e o povo tinha que repetir com eles. Foi isso que aconteceu. E aí a Vulgata Latina, ela vem com uma linguagem tipo santa, onde ia essa tradução para os países que o pessoal não falava latim, eles ouviam uma língua estranha, diziam, a língua do céu, é uma língua estranha. Foi por isso. Foi o Martinho Lutero, aliás, quero fazer aqui uma justa homenagem, como professor de História Bíblica, quero fazer uma justa homenagem. Foi o Johannes Huss, o John Huss, que fez a primeira tradução vernácula. O que é tradução vernácula? Ele colocou a Bíblia na linguagem nacional, que naquela época era os tchecos, né? Que aquela região que hoje seria a Bósnia e Herzegovina, a Tchecoslováquia, aquela região era a Batávia, era a Morávia, ele era ali daquela região da Morávia, né? Ele traduziu a Bíblia para o vernáculo tcheco. E quando ele fez isso, o Papa ficou sabendo e mandou parar, porque a linguagem tem que ser Vulgata Latina. Por quê? O John Huss, amados e amadas, ele já era do 13º século, 15º século, na verdade. Ele morreu em julho de 1410. O Papa manda ele tirar. Mas por que ele traduziu? Vamos lá, por que ele traduziu? Primeiro, ele era amigo de Jerônimo de Praga. O Jerônimo de Praga, famoso, era aluno do John Wycliffe. E o John Wycliffe era um professor em Oxford, onde eu estudei, e ele começou a escrever algumas cartas contra o domínio papal. Ele começou, então, a enfrentar a sua época. O Jerônimo leva essas cartas para John Huss. O John Huss fica feliz porque ele também não estava gostando de muita coisa da Igreja Católica. Ele começa a falar sobre isso lá na Universidade de Charles, que está lá até hoje. O que acontece? Ele ganhou um terreno. Eu estive lá em Praga. Eu estive no local. Ele ganhou um terreno para construir o que está hoje lá, a Capela de Belém. Quem doou o terreno foram dois empresários. Um doou o terreno e o outro doou a parte estrutural das madeiras para construir a capela. É uma capela muito grande, muito grande. Quando eles doaram, fizeram um contrato, e nesse contrato havia uma cláusula. E a cláusula dizia o seguinte: nós vamos doar o terreno e vamos doar o material, mas, em contrapartida, o pároco, o padre, o oficiante, deverá fazer os cultos, as missas, na língua do povo. Nós não aguentamos mais ouvir uma coisa que a gente não entende. Tem que ser algo na língua do povo. Foi aí que o John Huss começou a falar, a escrever a Bíblia e pregar também na linguagem do povo. 100 anos depois, Lutero copiou a ideia. E Lutero, então, traduziu para o inglês. Para o alemão, para o germânico na época. Entendendo que a língua inglesa ela vem do baixo alemão. É muito similar, por exemplo, I, que é eu, no alemão é ich lieben Sie, I love you, mein Haus, no alemão, my house, em inglês. O inglês vem do baixo alemão, do alemão camponês. Os ingleses não gostam de falar isso, eles não gostam, mas é a verdade. O alemão produziu o baixo inglês, que tornou-se o inglês hoje. Muito bem. O John Huss é copiado por Lutero. E é aí que Lutero escreve a Bíblia para o alemão. Pegou, pessoal? A terceira tradução vai ser a de Wycliffe. Isso vai acontecer no século XV. No século XV, depois de Cristo, claro. Depois do Wycliffe, nós vamos ter o Lutero. O Lutero, com a tradução para o alemão, né, no século XVI. Ainda no século XVI, tem a de Genebra, que vai ser o pessoal da Holanda, a turma do Calvino, século XVI. O Almeida, que é a nossa tradução, vai acontecer no século XVII.
e a primeira impressão da Bíblia, século XV, com o Gutenberg, e a primeira impressão na língua portuguesa, 1746. É isso que acontece. Há um outro homem que aparece na história da Bíblia portuguesa, que é o Padre Figueiredo. Mas o Padre Figueiredo é de 1817. Quem vai levar aqui o louro vai ser o Almeida. O João Ferreira de Almeida nasceu em 1620, lá em Torres de Mangalde, em Portugal. Eu estive na casa dele. E ele foi um menino de 16 anos que começou a traduzir a Bíblia com 16 anos. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Bom, ainda vou cobrir aqui mais uma... Eu tenho poucos minutos ainda, tenho uns 7 minutos. O idioma da Bíblia, fica bem claro para vocês. Vou fazer aqui um triângulo. Aqui eu tenho, então, o aramaico, ok? O hebraico e o grego. A Bíblia foi escrita nesses 3 idiomas. E ela foi escrita no sistema uncial. Escreva aí. Uncial. Sistema O que é uncial? Uncial significa maiúsculas. Maiúsculas. As letras eram maiúsculas. A letra minúscula vai aparecer a partir do século IV, depois de Cristo. Porque aí eles vão organizar a Bíblia em cabeçalhos e tal, e tal, e tal. Então, mas até então ela foi toda escrita uncial, até no grego, que era o modelo da época. A letra inteira em maiúscula, sem pontos, sem vírgulas, sem parágrafos. Você tem que ler, e você tem que encontrar onde começava um outro capítulo aí, um outro assunto, ok? Posso apagar aqui? Eu assumo que você está escrevendo, então eu tenho medo de... Vamos para o último ponto, porque nosso tempo está acabando. Eu estou usando o Google, que é a parte grátis, né? A outra que tem que pagar fica mais tempo. Mas eu consigo dar essa aula em 40 minutos, sem problema nenhum. Ok, aí vamos aqui à composição. A composição, que é a parte final. Então, vou ter aqui um ciclo dentro do ciclo. Aqui no meio eu tenho a Bíblia, ok? Então, aqui eu tenho os livros apócrifos, que os não consagrados, né? Os não inspirados. E aqui eu tenho os paralelos. Pessoal, está tendo uma aula de Bíblia. Estamos conhecendo esse livro por dentro. Você pode dizer agora, eu conheço a Bíblia de capa a capa, por dentro. Aí, se você ler toda, aí fechou. Aqui nos apócrifos, eu tenho alguns livros como, por exemplo, Judite, Baruque, né? Baruque, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Enoque, e tem mais alguns aqui, são alguns exemplos. São os não inspirados. Aqui nós temos a Bíblia, que tem os paralelos. Os paralelos são as memórias dos apóstolos. Aí nós temos o Didaquê, que em grego significa ensino, que era o livro que os apóstolos escreviam as informações para a igreja. Nós temos os lecionários, que eram os livrinhos que continham como fazer batismo, como fazer a ceia, como celebrar um casamento. Nós temos o Códex. O Códex são algumas traduções. Na verdade, o Códex, são duas coisas aqui no Códex. Primeiro, que o Códex ele vai tirar a era dos rolos, porque a Bíblia é feita em rolo, dobrado, né, em rolo. O Códex, alguém teve uma ideia de colocar, em vez de fazer rolo, faz o seguinte, pega uma página, põe em cima da outra, pega outra, põe em cima da outra, pega outra, e agora vamos costurar. É igual o livro que temos hoje, o Códex. Só que o Códex, além disso, ele vai ter o paralelo,
que são inserções apócrifas. Ó, esses aqui são os livros apócrifos, tá? Aqui são inserções apócrifas. Eu vou dar um exemplo. Aquele anjo que agitava as águas em Betesda não é anjo do Senhor. Aquilo era um demônio mesmo. Era uma entidade maligna que a Grécia chamava de Asclépio. Jesus foi lá para detonar, para destruir isso aí. Então, veja bem, foi um códice alexandrino, um escritor grego, que no século V abriu um parágrafo, inclusive está lá escrito apócrifo, e ele insere o anjo do Senhor. Na cabeça dele, como era uma cura, era coisa boa, veja bem, ele é um copista, ele não é teólogo. Ele entendeu que seria o anjo do Senhor. Ele abriu, mas ele não podia escrever na Bíblia. Ele abriu o parênteses, que está lá no original, que é o apócrifo, e inseriu o versículo. E não é bem assim. Depois a gente vê que não. Então você vê a composição dela, aqui está a Bíblia com os 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, e aqui nós temos os apócrifos e temos aqui os paralelos. Os apócrifos com Judite, Baruque, segundo Macabeus, primeiro Macabeus, Enoque, e tem mais outros aqui. E nos paralelos do Memórias dos Apóstolos, Didaquê, Lecionários, Códex. Esses aqui são melhores do que esses aqui, porque esses aqui não são apócrifos, não. São só paralelos. Só não entraram no cânon sagrado. Ok? Eu tenho 2 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu vou trocar agora aqui de microfone. Olhem para nós comprar um microfone bom aqui para a gente melhorar aqui esse negócio. E aí eu vou poder ouvir vocês agora. A aula... Está me ouvindo bem aí? Consegue me ouvir? Ok. A aula foi uma revisão hoje, completa, né? Eu tenho pouco tempo para pergunta aí. Mas se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Temos 2 minutos ainda. Eu acho que a aula foi bem explicada, né? A aula é bem explicada e consegue perguntar. Olha, o grande lance do professor é isso aí. É explicar bem a aula. A aula de pergunta só vai ter lugar para aula de física, matemática e química. O resto aí, se o cara explicar bem, vai gerar muita pergunta mesmo. Ok? Muito bem, quero agradecer a todo mundo que está aí. A pastora Deise, pastor Gilberto estão aí. Tadeu está aí, a Elisiane, a Elis, o Gilberto, o nosso outro Gilberto, o Gilberto e a Aline. Obrigado, gente, pelo carinho. Nós temos agora menos de 1 minuto. Espero que vocês tenham aprovado o nosso sistema novo de aula no quadro, na sala de aula. Professor aqui nos trinques, com crachazinho, padrão plenos, tá bom? A gente se vê daqui a pouco, se Deus quiser, no nosso culto maravilhoso. Um abraço a todos, um bom domingo. Eu vou ali comprar um franguinho assado. Ô, glória a Deus. Da aula, dá fome também. A aula dá fome também, tá bom? Um abraço, meus irmãos. Espero que tenha gostado, viu? Manda no grupo da igreja lá comentário para incentivar o pessoal. Quer dizer, se você acha que deve também. Amém? Valeu. Paz para todos. Bom domingo. Amém. Obrigado.